que mamasto no nobre achare de brama marahast. Frei que breve masso brom do nobre que brede mando no veloso brom. Flose me que breve mamaste que andero no brom se não branabre achei que mato só. Não sei frei que braço pro nome que este arrastem flow. Nesses dias estarei liberando sinais. Sinais verdes, sinais vermelhos. Estarei dando direções para parar e direções para seguir. Aquele que ouvir atentamente a minha voz e inclinar os seus ouvidos àquilo que eu estarei dizendo, assim como flechas que acertam o alvo, assim será a sua decisão. No tempo certo, eu estarei te inclinando a dizer um sim e um não. Essas decisões, guiadas pelo meu Espírito, vão te fazer prosperar, vão te livrar, vão te fazer mais que vencedores na prática. Ainda esses dias, atente igreja, escute igreja, sinais verdes e vermelhos. Aquele que ouvir a minha voz será bem sucedido. Você não precisa errar, meu filho. Eu sou o teu guia, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus planos são mais perfeitos do que os seus. Confia em mim, diz o Senhor. Eu estou te guiando. Oh, eu estou te guiando. Atente para as minhas palavras. Atente para a minha direção. E você verá e provará de coisas que nunca viu nem provou. Muitos verão e vão perguntar como pode, o que houve, mas você vai saber que sou eu através de você, diz o Senhor. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque tudo está sendo construído da melhor forma. E eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para nós. Te agradeço por cada homem e cada mulher, por cada coração nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, Pai, eu oro para que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação num pleno conhecimento de Ti. Ilumina, Pai, os olhos dos seus corações, para que eles saibam qual a esperança do Teu chamamento, qual a riqueza da glória na herança dos santos e a suprema grandeza do Teu poder. Poder esse, Pai, que opera dentro de cada um deles e através deles. Que eles entendam, Pai. Oh, que eles compreendam essa verdade poderosa. Quem são, o que têm e o que podem, Pai. De maneira tal que vão sair daqui transbordantes e viverão uma vida transbordante. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala com o irmão que está do teu lado. Diga para ele: Shalom, meu irmão. Fala com o do outro lado também e diga: Shalom, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. 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 Você está pronto? O espaço que você der é o espaço que Deus vai ocupar. Aleluia. Por favor, Maneco, seu comando. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantos estão com uma alegria assim por dentro e ela fica transbordando, não é verdade? Tum. Vou dizer de novo que quem estava lá atrás não ouviu. Quantos estão com uma alegria transbordante aqui? Amém. Eu sei que quando a gente coloca alguma fervura, o leite para ferver, por exemplo, chega um momento que ele transborda. Eu
imagino que hoje a gente vai ficar vigiando, mas você não vai apagar quando for transbordar, você vai deixar transbordar. Amém? Diga comigo, a alegria no meu coração vai vir para fora. Amém? Graças a Deus. Quero agradecer ao louvor, daqui a pouco a gente volta novamente. Quero parabenizar a igreja, a liderança e a todos por esses 25 anos de perseverança, de empenho, de dedicação, de unidade, de um coração para buscar as coisas de Deus. Oposição existe, mas a gente está para experimentar aquilo que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E a Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então vamos alcançar e herdar as promessas de Deus. E esse chamado da igreja, essa responsabilidade de proclamação do Evangelho, do ensino da palavra, de edificar, de permanecer nos fundamentos, nas doutrinas fundamentais, como diz Atos, capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então, nós estamos perseverando, com essas 4 coisas. E esse tema, baixa um pouquinho e me dá um pouquinho do retorno que estava aqui ainda agora, ficou bem confortável. E esse tema sobre adoração, irmãos, ele é um tema inegociável, diga comigo, inegociável. A adoração é uma chamada que Deus revela na Bíblia. Eu, certa vez, ou um tempo, tomei uma Bíblia e fui marcando tudo que falava de adoração, de louvor, tudo que tivesse a conexão com os templos na Bíblia, com a progressão, do mesmo jeito que estudamos dispensações no contexto de escatologia, existem também dispensações na adoração. Até mesmo antes da criação, Deus criou os anjos para adorarem. Mas aí a gente sabe de que aquele querubim ungido perdeu aquele lugar. E ele deixou algo entrar no coração dele que o afastou de Deus. E ele foi lançado do céu. Mas lembre-se que um dia ele foi querubim ungido. E quando agora aqui na terra e o homem é criado, o diabo vem roubar a adoração. Diga comigo, roubar a adoração. Então, irmãos, existe uma competição para que estejamos adorando a coisa errada. Mas quando o Evangelho chega, quando a verdade chega, nós somos reconectados ao plano original, ao que Deus planejou. E sabe, a adoração, como eu te disse, você pode abrir a Bíblia e a gente pode ficar horas, dias, até um ano, se quisermos desenvolver um tema. Deixa eu te dizer, tem muito pano para manga, não vai faltar pano não, porque a Bíblia vai falar isso do começo ao fim. Mas esse tema, esse tempo que Deus deu para nós, veio uma inspiração no meu coração, de pensarmos sobre nossa vocação como adorador. Ontem eu citei, você pode conferir se estiver fazendo notas, o livro de Hebreus, capítulo 3, diz que temos uma vocação celestial para as coisas de cima. Diga comigo, eu tenho uma vocação para ser um adorador. A gente nasce de novo, entende essa vocação, mas aí eu tenho que crescer nessa vocação. Eu tenho que entender isso e não só entender, eu tenho que praticar isso. E o ponto mais alto que nós vamos tocar um pouquinho hoje, é que do mesmo jeito que existe o crescimento natural, a gente nasce como bebê, vai crescendo e alcança a maturidade, espiritualmente, e falando no tema da vida de um adorador, nós também vamos crescendo. E é isso que estamos vivendo como igreja. Aqui temos pessoas de idades diferentes no contexto natural, mas também espiritualmente, pessoas que estão em níveis diferentes. Mas a Bíblia diz em Efésios 4 que devemos buscar aquele alvo de alcançar a plenitude de varão perfeito. E ele se refere a ser semelhante a Jesus. E sabe, eu declaro que você vai crescer. Eu declaro que você não vai estacionar no seu crescimento espiritual. E também vamos experimentar essa plenitude da nossa vida, vocação como adoradores. Eu estou com alguns textos aqui e eu quero que você se concentre bem,
porque Deus está colocando alguns fundamentos, e quando um fundamento chega, presta bem atenção, o que a gente acha, sofismas, enganos, coisas que a gente traz como uma bagagem da nossa vida, de distorções desse sentido da adoração, eles vão ser transformados. Diga comigo, a palavra renova minha mente. Abre comigo tua Bíblia em Mateus capítulo 4. Ontem eu falei sobre o tripé, uma chamada para Deus, para a igreja, e Jesus tinha os discípulos num relacionamento mais próximo e íntimo com ele, e os perdidos, e a igreja tem uma chamada para pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Mas aqui, em Mateus, no capítulo 4, a Bíblia diz que depois que Jesus ele saiu das águas ao ser batizado por João Batista, ele orou, os céus se abriram e ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, não é que é uma pomba, como, ou seja, uma leveza, algo pousando de uma forma delicada, e veio sobre ele. Aí a Bíblia diz em Mateus no capítulo 4, verso 1, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Fala comigo, ser tentado pelo diabo. Eu vou resumir. A partir do verso 2 diz que depois de 40 dias e noites ele teve fome. Então ele estava num período de jejum, num período de, podemos dizer, probatório, de pressões. Mas lembre-se que ele foi para o deserto debaixo da influência do Espírito Santo. O Espírito Santo não só o guiou dizendo vai para o deserto, o Espírito Santo foi com ele, Jesus, o homem, e o Espírito Santo junto com ele. Diga comigo, junto. Só que chegou lá, tinha uma outra personalidade, Satanás. E quem é Satanás? É aquele que um dia foi criado para a adoração e que em toda a história da humanidade ele se opõe a isso. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos, ele vai encarnar imitando Deus no anticristo para seduzir e obrigar multidões que o adorem. Então tudo que a gente está vivendo na história da humanidade, existe uma disputa pela adoração. A quem você se prostra? E nesses 40 dias de Jesus, e nós vamos entrar nos versos seguintes aí, no verso 3, o diabo, primeira tentação, foram 3, o diabo disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Diga comigo, primeira tentação. E você lembra da resposta? Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que interessante, Jesus entendia que o pão é alimento para o corpo físico, mas a palavra da boca de Deus é alimento para o espírito. Aí ele disse: nem só de pão vive o homem, para o corpo, mas o homem vive, o verdadeiro homem, o homem real, vive da palavra que vem da boca de Deus. Então o que o diabo queria? Queria desconectar o homem da fonte que o sustenta. Se você está pensando que o que sustenta você é a comida que você come, a comida que você come sustenta o seu corpo. Mas a sua pessoa real, verdadeira, seu homem interior, é sustentado pela palavra que sai da boca de Deus, que um dia se tornou escrita. Ela só está escrita porque um dia foi falada. Ah, eu pensei que era a palavra escrita. Sim, mas também nós estamos chamados à comunhão com Deus. E nos tempos de comunhão, irmãos, a palavra da boca de Deus vai alimentar o meu espírito. Vem a segunda tentação. O diabo coloca Jesus no pináculo do templo. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. E o diabo veio com a palavra, irmãos, mas ele queria roubar a adoração de Jesus. O que foi que ele citou? Aos seus anjos darás ordem a teu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma.
Aí Jesus responde, também está escrito. Diga comigo, também está escrito. Porque, irmãos, quando você for tentado também, eu declaro que você vai estar com uma palavra na boca, no coração e na boca, para dizer para trás de mim, Satanás. E aí, Jesus respondeu ao diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Na minha versão aqui diz, não põe à prova o Senhor, seu Deus. E aí, vem a última tentação. Diga comigo, primeira, segunda, terceira. Eu vou encenar aqui um pouquinho. O diabo do lado de cá disse, agora eu vou pegá-lo. Agora eu vou seduzir esse Jesus no ponto mais alto e mais importante para mim. Qual é o ponto? Adoração. O que foi que o diabo veio na última tentação? Presta bem atenção. Estão colocando aqui, é? Coloca aí para mim, para a gente ler todos juntos uma versão mesma. Verso 8, Mateus 8. Vamos ler todo mundo, vamos lá? O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Próximo. E disse, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Então o diabo ofereceu coisas em troca da adoração. Só para a gente dar um start aqui, um alerta. Diga assim, o diabo vai oferecer coisas para ter nossa adoração. Agora, como foi que Jesus respondeu? E a gente vai para o próximo versículo aí. Então Jesus ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Irmãos, tem tanta lição para a gente tirar aí. O diabo não caiu nem na primeira, nem na segunda, muito menos na terceira. E a terceira estava no quesito de adoração, que a gente está estudando aqui. Então quer dizer que Jesus, quando aqui na terra, homem, ele era um adorador? Sim. E ainda hoje, no trono de Deus, mesmo sendo adorado, ele também é adorador. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 2, lá no verso 10, 11, 12, 13, 14 e 15, diz que tem momentos que Jesus à direita do Pai no trono, ele se move e se junta com a congregação dos santos na terra e diz para o Pai, cantar-te-ei louvores ao teu nome, no meio da congregação. Sabe que ele vem cantar com a gente? Sabe que ele se junta com os adoradores da terra? Agora, a ordem da resposta de Jesus, e eu quero que coloque novamente o versículo aí, é muito importante. Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Outras versões diz, ao Senhor teu Deus adorarás, segunda parte, só a Ele servirás. Ô maneco, não era para estar somente servirás a Deus? A gente pode servir. Mas servir só não basta, não é suficiente. Tem que ter adoração. E antes do serviço vem a adoração. Tem muita gente servindo que não é adoradora. E Jesus respondeu como estava escrito, e como um bom praticante da palavra, ele era adorador e ele servia. Primeiro vinha a comunhão com o Pai, depois a obra do ministério. Os chamados, as pessoas. Diga comigo, Deus deve ter prioridade. Não é assim, amarás o Senhor teu Deus e depois você ama o próximo. Diga comigo, Deus vem primeiro. Agora, pensando nesse tema da adoração, e ontem falávamos, o pessoal está com os slides aí que a gente pode acompanhar. Nós vimos aí o livro de João, no capítulo 4, falando sobre uma adoração em espírito e em verdade. Jesus, ele veio restaurar essa adoração. A adoração, ela foi quebrada e perdida com a queda do homem.
Irmãos, isso é tão real que quando Deus expulsa o homem do Éden, colocou querubins guardando o acesso à sua presença, à árvore da vida, não porque Deus tivesse com aquela ira de um professor de colégio de bairro, né, que o aluno dá tanto trabalho, ele expulsa, vai embora. Não, Deus expulsou para proteger o homem do acesso à árvore da vida, porque só seria devolvido com a cruz do Calvário, com a obra da redenção, com Jesus ressuscitando dentre os mortos. Me dá um amém? Agora, quando falamos da adoração em espírito, é quando a gente nasce de novo, o nosso espírito agora passa a ter fome, sede de Deus, desejo das coisas do alto. Eu aprecio grandemente o que Paulo diz em Colossenses no capítulo 3, ele diz: vós que já ressuscitastes com Cristo Jesus, buscai as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E o versículo seguinte, né, ele reafirma, ele diz buscai e ele diz pensai. Meu Deus, que tema tão importante para a igreja, a adoração. Eu pensei que esse tema de adoração fosse para aquele grupo que ministra o louvor. Não, irmãos, o louvor da igreja é um suporte para que todos sejam adoradores nessa adoração coletiva, mas a nossa adoração é diária. A nossa adoração, ela é um chamado, uma vocação para todos, e eu preciso ter discernimento dessa vocação, eu preciso entender por revelação e andar na prática disso, e eu tenho que chegar à plenitude dessa adoração, onde eu vou ter experiências que Deus vai se revelar e se manifestar a mim, porque a Bíblia diz que devemos buscar ao Senhor de todo o coração, e a Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Pedro, no livro de Tiago: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Deus não está se escondendo, Ele quer se revelar, mas Ele quer que a gente venha em Cristo Jesus, lavado, santificado, amadurecido, e possamos, pelas faculdades espirituais, discernir as coisas espirituais e andarmos num contato com Ele, que vai ser notório, irmãos. Deixa eu te dizer, há uns versículos na Bíblia, falando de Enoque, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, diz: Enoque andou com Deus. Você sabe o que significa andar com Deus? No natural a gente diz: você só vai conhecer uma pessoa comendo uma saca de sal com ela. Por que uma saca de sal? Porque leva tempo, né? Demora gastar e consumir uma saca de sal. Andar com Deus é que você cresceu tanto no entendimento do que a palavra dele diz, que você conhece o caráter dele, quem ele é, a substância dele, como ele se move, como Ele tem desejado e planejado coisas para nós, e aí a gente não se dispersa. Eu declaro, irmãos, que a gente vai deixar de ser aquele crente domingueiro, e a gente vai ser um crente com tanta comunhão com Deus, que vamos ser olhados e conhecidos. As pessoas vão olhar para nós e vai dizer: rapaz, fulano é um homem de Deus, uma mulher de Deus, anda com Deus. Diga comigo, uma jornada com Deus. Você está comigo? Agora, nós temos uma outra figura aí, eu queria que a gente pudesse pensar nessa figura. Coloca aí a segunda, outra, essa aí, do crescimento espiritual. Veja comigo a Bíblia no livro de 1 Pedro. Quantos estão com a Bíblia aí? Aleluia, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, é interessante que são 9, 10 versículos aqui muito importantes, mas do verso 1 ao 4, está falando de quem éramos. Diga comigo, nós éramos. O que é que nós éramos? Veja aí. Portanto, abandonem toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação,
Se é que vocês têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Fala comigo, crescimento para a salvação. Você está vendo aí uma figura, volta para lá, uma figura de um bebezinho, uma criança, né? Já um rapazinho, um jovem, um homem maduro e um homem entrando ali na velhice. Temos um roteiro aí, né, do período da vida humana. Mas se pensarmos espiritualmente, existe um paralelo. E Pedro está dizendo que a gente se alimenta do leite espiritual. Depois vamos para outros níveis de alimento espiritual. E isso vai nos dando crescimento. E podemos falar de crescimento espiritual. Tem um livro aí, Crescendo Espiritualmente, de Kenneth Hagin. O pastor falava comigo ali que foi o primeiro livro que ele leu de irmão Hagin. Então segue os passos do pastor aí. Eu acho que ele leu mais de uma vez. Mas se pensarmos o crescimento espiritual que nós temos, e se aplicarmos esse tema para o contexto da adoração, quando a gente é bebê, a gente tem um nível de comunhão com Deus. Mas quando a gente alcança a maturidade, nós vamos ter um nível mais profundo. Então nós devemos buscar esse entendimento da nossa vida e da nossa vocação como adorador. E à medida que a palavra vai entrando e nós vamos avançando nessa intimidade com Deus, nós vamos como raízes, alcançando lugares mais profundos em Deus. E vamos entrando em níveis de entendimento, de revelação, de percepção, de experiências, que nada vai nos arrancar mais daquilo. Nenhuma tentação do diabo. Por que você acha que quando o diabo foi tentar Jesus, pá! Bateu na cara dele? Porque Jesus era um adorador do Pai. Teve um susto, irmã? Segura a onda, quem está dormindo acorda. É porque eu vi uma pessoa cochilando assim, essa luz na penumbra, né? Eu vou ajudar você a não ficar acordado, brincando. Mas pensa comigo, irmãos, Jesus rebateu, porque ele tinha raízes profundas como adorador. Jesus não só veio anunciar ou fundar a igreja, ele veio demonstrar o que é ser um homem conectado com Deus. O que Adão falhou, ele veio dizer, é assim. Comunhão diária, intimidade, a presença de Deus fluía com ele. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A glória do Pai fluía através dele. Porque ele andava tanto com o Pai que ele refletia a glória do Pai. Mas Deus hoje não tem apenas um filho, ele tem milhares. Mas os milhares de filhos precisam crescer. Diga comigo, pelo leite da palavra, pelo alimento espiritual, diga eu vou crescer. E como estamos falando de adoração, eu digo vou crescer ou vamos crescer nessa vida de comunhão, de intimidade, de adoração, de ações de graças, de louvor, de gratidão. Irmãos, nós vamos experimentar nesses últimos dias, com cada um de nós amadurecidos na individualidade, mas quando nos juntarmos na unção coletiva, nós vamos experimentar coisas nesses últimos dias, que a presença e a glória de Deus vai entrar nos lugares, que até a ordem do culto vai ser mudada. Eu me lembro uma vez, eu ainda na minha antiga igreja, com um grupo de umas 8 pessoas, o grupo de louvor, meu amigo, se consagrou, viu? A gente orou, se consagrou, e a gente foi cantar, ministrar numa outra cidade. Irmãos, no momento da adoração, a presença de Deus foi tão intensa, que o pregador disse, eu não sei, eu não vou mais pregar não, está acontecendo alguma coisa além de nós. Teve um momento que era notório que tinha uma pessoa invisível, regendo e orquestrando musicalmente as pessoas. Eu me lembro que não teve apelo e pessoas ficavam prostradas no chão.
Eu lembro que eu orei por um homem, um presbítero daquela igreja, e ele foi cheio do Espírito Santo, o presbítero sendo cheio do Espírito Santo. Depois eu soube que uma daquelas pessoas prostradas, Deus diretamente falou com ela, e ela entrou numa consciência de uma chamada para ser missionária no México, e aquela pessoa estava no México. Irmãos, Deus vai fazer coisas que a gente nem imaginou. Nós vamos experimentar Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vão ter cultos que a gente vai estar tão debaixo desse espírito de adoração, que a glória de Deus vai ser derramada, milagres, sinais, maravilhas, demonstrações do Espírito, escamas dos olhos, pessoas vão ser até atraídas da rua. Eu me lembro, em 1996, eu estava numa conferência de Brad Fluke, e era uma quinta de manhã, e estava aquele momento de ministração de cura, e ele chamou algumas pessoas, e vieram um grupo de pessoas para frente, e eu estava numa grade. Irmãos, quando ele chegou perto daquela grade, eu estava encostado nela, metade do meu corpo ficou meio bambo, eu tive que me segurar na grade assim. E naquela manhã, uma pessoa veio, se juntou àquelas da fila, e quando aquela pessoa se juntou, aquela pessoa recebeu em posição de mãos oração. Daqui a pouco aquela pessoa começou a gritar, e a pessoa gritava e dizia: cadê meu caroço? Cadê meu caroço que estava aqui? E a pessoa meio desnorteada, meio desesperada. E aí foram indagar, o que foi que aconteceu? Não, eu estava com caroço, eu não sei porque eu estou aqui, eu estava passando aqui na calçada, em frente a esse ginásio, e uma presença me empurrou, e eu vim parar nessa fila, e o caroço desapareceu. Irmãos, pessoas vão ser atraídas por causa da presença, da glória, da manifestação do Espírito, porque Deus vai se revelar no meio da adoração do seu povo, e quando Ele se revela em todos os aspectos do seu nome. Naquele dia Ele se revelou como Jeová, o Senhor, o Jeová Rafa, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Deixa eu te dizer, quando a gente adora Ele, quando a gente se entrega, quando a gente cria um ambiente, uma atmosfera, Ele está dizendo: eu vou me manifestar com todos os meus atributos no meio do meu povo. Se a gente ler o livro de Hebreus lá no capítulo 8, qual era uma das promessas de Deus? Que chegariam os dias da nova aliança, esses dias que a gente está vivendo. Aí Deus diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, Deus está querendo ser Deus na sua vida, mas Ele não tem sido Deus na vida de muita gente, porque está faltando adoração. Está faltando altar, está faltando entrega, está faltando reconhecer com os lábios. Lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz: com lábios que confessam o seu nome. Irmãos, o que você está falando? Se você fala mais murmuração do que louvor e adoração, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz no Salmo 149, estejam os altos louvores nos nossos lábios, nas nossas bocas. Tem gente que está dizendo: para que isso? E eu não estou falando do som não, tem hora que o som me incomoda nas igrejas, que está acima dos decibéis. Eu estou falando do som da boca dos santos. Deus quer ouvir os altos louvores da sua boca. Por mim, baixava um pouquinho aqui, para a gente ouvir a voz da congregação. Deus quer ouvir sua voz. Deus quer ouvir seus brados de louvor, de aleluia. Graças a Deus por vozes tão bonitas, instrumentistas maravilhosos. Que trombone lindo. Eu queria levar você para casa, meu querido, lá para Campina Grande. Mas, irmãos, Deus está querendo o louvor da congregação. Diga comigo: eu abrirei os meus lábios e exaltarei o Senhor, porque Ele é digno. Você está comigo?
Ah, irmãos, há algo acontecendo. Há algo acontecendo. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 1, lá no verso 8, 9, o que era, lá na criação, no início, o texto só diz assim, o que era, há de ser. O que foi no plano original, há de ser restaurado. Me coloca aí uma figura que tem o Calvário e a ressurreição de Jesus. Abre comigo Efésios capítulo 2. Quantos amam a palavra de Deus? Diga comigo, Deus está restaurando os fundamentos da adoração. Não, um que tem um Calvário, meu querido. Que tem a cruz do Calvário. Vai para lá. Mandou os 5, pastor? Quantos acharam Efésios 2? 2:17. Vamos ver lá o que diz Efésios 2:17. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vós que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha que texto tremendo, está dizendo que quando Jesus veio, ele evangelizou paz, ele veio anunciar a paz pela obra da redenção. E aí por ambos, diz aí, os que estavam longe, os que estavam perto, por meio dele ambos, está falando de judeus e gentios. Próximo, 18, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Irmãos, uma das razões que Jesus veio do céu foi restaurar o acesso ao Pai. Fala comigo, o acesso ao Pai. Então, tinha algo que impedia a queda, o pecado, o medo, a separação entre Deus e o homem. Estávamos em ignorância. Eu falei ontem, Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que esse possa descobrir as obras de Deus, cegueira espiritual. Mas o Evangelho chegou e acendeu de novo uma vocação de ser adorador a Deus. Só que enquanto isso não é aceso, o homem está buscando adoração em vício, diabo, prazeres, coisas do mundo. Mas quando a gente nasce de novo, isso começa a ser reconectado com Deus. Diga comigo, temos acesso ao Pai. Agora abre comigo Efésios capítulo 4. Abra um pouquinho da luz que eu estou com a Bíblia de papel aqui, senão eu não vejo nada. Opa, colocar aqui a imagem, deixa ela aí. Olha o que diz Efésios capítulo 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Efésios 4:17. Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos pensamentos, tendo o entendimento obscurecido. Fala comigo, em trevas. Separado da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Verso 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Diga comigo, aprender de Cristo. Então esse tempo que estamos vivendo é aprendendo como nós devemos funcionar. Não mais com aquela velha vida, mas agora em Cristo. Buscar as coisas do alto, mesmo estando aqui na terra. Não devo andar como os gentios. O que ele diz no verso 20, 21 em diante? Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Quem tem sido instruído aqui na palavra de Cristo? Me dá um amém. Segundo é a verdade
em Jesus. Verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E ele conclui no 24, e a se revestir da nova natureza, criado segundo Jesus, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a verdade, irmãos, vai nos dar uma nova vestimenta, que ele diz aqui, justiça e retidão, a nova natureza. Então, antes nós éramos conduzidos pelos ídolos, mas agora nós estamos entendendo nossa vocação com Deus, estamos crescendo nisso. Eu queria ter tempo para a gente se debruçar no livro de Efésios, porque o livro de Efésios fala da identidade da igreja. Quem é a igreja? O que acessamos? O capítulo 1 fala de que nós acessamos e estamos nas regiões celestiais. Mas você vai ver no 2, 3, 4, 5 e 6, falando das nossas práticas e condutas como igreja. E ele está falando aqui que eu tenho que me despir das coisas da adoração errada e agora me conectar com a adoração verdadeira. A verdade em Cristo Jesus. Jesus veio restaurar a adoração. Ele disse, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu gostaria de ler todo o livro de Efésios, mas eu vou ao que interessa. Olha no capítulo 5, exatamente no verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e não vivam como tolos, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, pensa comigo, se naqueles dias, Paulo já dizia que os dias eram maus, e hoje? Irmãos, aquele que se apega ao altar de Deus, a uma vida de adoração, não vai ser abalado. Aí ele diz no verso 17, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então eu tenho que ter uma busca. O que é que você está fazendo aqui? Você não veio para um encontro social, embora tenha uma parte aqui legal, que a gente vai conversar, vai ter um bate-papo, alguns vão sair, tem gente que vai comer uma pizza, tem gente que vai comer um banquete, tem gente que vai comer um pastel, mas a gente vai tudo conversar, tem uma parte social, e vai ser bom demais. Mas diga comigo, igreja não é para isso. Isso é consequência. Nós estamos aqui para buscar a vontade do Senhor, e eu estou aqui para falar ela para você. Deus quer sua adoração. E aí, quando ele diz isso, ele conecta o verso seguinte, o 18, dizendo: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz buscar compreender qual é a vontade do Senhor, existem muitos aspectos da vontade de Deus, mas uma delas, e eu diria a principal, é que a gente se torne adorador na prática. Irmãos, que eu venha a estar tão cheio do Espírito, que vai fluir uma adoração espontânea para Deus. A gente vai cantar os cânticos, tudinho que canta, mas vai chegar um momento que não tem mais nenhum, aí você vai dizer, eu quero cantar um novo, aí o Espírito Santo vem e coloca um cântico novo na sua boca. O espírito de profecia vem, você está tão transbordante, consciente de que é um adorador de Deus, que vem algum elemento novo, e você canta ao Senhor. Ah, mas eu não tenho uma voz bonita, como a irmã que cantou aqui. Irmãos, Deus está querendo a atitude. Graças a Deus que tem vozes bonitas para cantar aqui, né? Antes de conhecer Camila, eu ouvi ela cantando, gente, eu digo, opa, que coisa linda.
ela é linda, depois eu a conheci, é mais linda do que a voz. Mas, irmãos, Deus levanta vozes. Mas mais do que a voz, Deus quer sua atitude como adorador. E cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, nós vamos fluir, dar respostas a Deus. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. 120 ficaram cheios. Mas o que aconteceu? Diz que eles falavam em línguas e cantavam e bendiziam ao Senhor, de maneira que aquilo se tornou uma notícia, algo notório em Jerusalém. Irmãos, você vai ser tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da palavra, e acima de tudo cheio desse espírito de adorador, que você vai cantar espontâneo, em qualquer lugar. Você vai estar em qualquer lugar. Ah, Senhor, eu te louvo, e um cântico novo vai sair da sua boca. O ímpio não chama nome feio, não diz umas aberrações, e a gente não fica ouvindo, você tem quase que fechar os ouvidos. Então nós temos liberdade de cantar a Deus em qualquer lugar. Paulo disse para Timóteo: se junte com os que de coração puro buscam e adoram a Deus, levantando mãos santas em todo lugar, não é só na igreja não. Eu declaro que você não vai ser o adorador secreto não, em todo lugar. De vez em quando, obrigado Pai, lá na sua casa, de vez em quando no elevador, no meio da rua, na praça. Eu declaro. Olha quanta gente aqui, né? Um projeto aí, vamos marcar 3 horas da tarde, todo mundo na praça. Para quê? Para a gente levantar as mãos e adorar a Deus. Aí vão dizer: o que é isso? É os crentes que estão adorando, os adoradores. Vai que eu estou falando aqui algo que vai acontecer, hein? No jornal, movimento, crentes se reúnem na praça, começam a adorar, e aí os doentes são curados, os aleijados andam, viciados são libertos, depressivos são livres daquele mal. Posso ouvir um amém? Amém. Diga comigo: Deus nos criou para o louvor da sua glória. Agora, como eu te falei, estudando, pensando muitos anos, a gente não vê tanta coisa escrita sobre a adoração no Novo Testamento. Por quê? Porque o que era no Velho continua. Apenas elevamos o nível. Estamos numa condição agora de em espírito e em verdade. Ah, irmãos, esse é um livro de adoração. Se você está lendo esse livro e não está sendo despertada a adoração na sua vida, tem algo errado. Mas nós vamos experimentar coisas grandiosas nesses últimos dias. Sabe o que a Bíblia diz em Atos, no capítulo 3? Pedro, no início da era da igreja, estamos caminhando para os finalmente da era da igreja, mas no início, tinha acabado de haver Pentecostes, um homem tinha sido curado na Porta Formosa, às 3 horas da tarde, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. Levanta-te em nome de Jesus. O homem levantou. E teve um tumulto no meio da religiosidade. Eu quero ver tumulto no meio da religiosidade. Parece, mas não é, que nem Denorex. Diga comigo: o mover de Deus e a verdadeira adoração vai causar alguns tumultos. Diga: mas Deus está no nosso meio. Aí Pedrão se levanta, diz: irmãos judeus, pregando para judeu, isso foi o que disseram os profetas. E ele começa a explicar. Até que venha o tempo que ele vai voltar, virão tempos de refrigério. Até que venha um tempo de restauração de todas as coisas, nós vamos experimentar moveres de Deus na face da terra. Irmãos, quando a igreja ora, adora, ministra em adoração, os céus se abrem.
Agora há pouco eu disse que Jesus orou, os céus se abriram. Irmãos, e quando a gente estiver orando e adorando, os céus também vão se abrir. Eu declaro que Arco Verde está se tornando um centro de adoração. Essa igreja está levantada aqui como um farol para ser um referencial da adoração a Deus, em espírito e em verdade, e que coisas vão acontecer. A Bíblia diz, irmãos, que no início do ministério de Jesus, aconteceram alguns sinais, e aí ele disse para um dos homens: você está vendo o que aconteceu? Vereis muito mais, porque os anjos vão subir e descer sobre o Filho do Homem. Ele fazia menção isso a quando Jacó dormiu naquela pedra e teve um sonho de anjos subindo e descendo. Jacó dormiu numa pedra, a pedra foi ungida quando ele acordou. Sabe quem é a pedra hoje? É a igreja, porque os anjos vão subir e descer sobre a igreja, trazendo as coisas do alto. Aonde há adoração, aonde há um povo clamando e invocando o nome do Senhor, coisas vão acontecer. Lá em Êxodo, no capítulo 20, quando Deus fala da lei do altar: olha, vocês vão me oferecer sacrifícios nesse altar, e esses sacrifícios, quando for oferecido, Deus diz: eu virei a ti e te abençoarei. Irmãos, hoje nós oferecemos sacrifícios espirituais nos dias da nova aliança, mas Deus continua dizendo: eu virei a ti e te abençoarei. Onde um altar for celebrado em memória ao meu nome, eu me manifestarei naquele lugar. Eu declaro que estão apenas começando as manifestações de Deus, os avivamentos de Deus, as intervenções de Deus. Irmãos, o diabo pensou que ia fazer muita coisa, mas quem vai fazer muita coisa é a igreja e o mover do Espírito Santo nesses últimos dias. E eu declaro que você vai se levantar acima da vida do homem natural, e você vai andar no sobrenatural. Irmãos, nós vamos carregar a glória de Deus nesses últimos dias. Nós não só vamos cantar, nós vamos carregar a presença e a glória de Deus de uma forma muito tangível. Se prepare para as coisas que vão acontecer nesses últimos dias, porque a Escritura diz que coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, eu não quero amar de meia tigela, amar de faz de conta. Irmãos, precisamos demonstrar um amor verdadeiro a Deus. E quando a gente demonstra, Ele está dizendo: eu vou fazer coisas inusitadas. Olhe para alguém carinhosamente perto de você e diga assim: te prepara. Oh, aleluia. Diga comigo: os dias melhores virão. Diga. Pensa comigo, irmãos. Um dos propósitos dos dons ministeriais, e que como crentes devemos ter responsabilidade: a edificação dos outros, a edificação do corpo de Cristo. Fala comigo: edificação. Agora, quando a gente olha, e o próprio Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Volta aí para a imagem que nós vimos, essa última do Calvário. Eles aprenderam, gente. Quando Jesus cumpre a obra do Calvário, a Bíblia diz que ele ressurge dentre os mortos e se assenta à direita de Deus. Nos dias na terra, Jesus disse: eu edificaria a minha igreja. Agora ele está lá no céu. Como ele edifica a igreja? Através dos dons ministeriais. Agora, tudo que Deus edifica, Ele enche de glória. Moisés, edifica para mim uma casa, o tabernáculo. Aí Moisés com os homens, ouro, madeira, faz aquela tenda móvel. Quando tudo estava pronto, olha que interessante, o Senhor instruiu em Êxodo 39:40. Sacrifica um animal, santifica com o sangue, consagrado com o sangue. Depois aplica azeite em cada peça. Moisés fez tudo. Quando fez tudo, irmãos, e completou tudo, conforme o modelo, edificou conforme o modelo, a Bíblia diz em Êxodo 40, que Deus encheu aquela casa com a glória, com a presença, de maneira que Moisés nem conseguiu ficar em pé, não suportou.
Chega os dias de Davi, Davi quer construir um templo para Deus, Deus o impede. Você foi guerreiro, matou muitos homens, mas teu filho construirá. Ele recebe a planta, o projeto, sobrenaturalmente, passa toda a responsabilidade para Salomão, Salomão edifica. Aí Salomão oferece 120 mil animais em sacrifício, uma demonstração de adoração. Deus vem para ele no meio da noite e diz: Salomão, o que é que você quer? Irmão, sabe que os nossos níveis de adoração demonstram níveis de entrega, mas também demonstram níveis do que a gente vai ter da glória de Deus? Salomão, o que é que você quer? Já pensou? Deus vem perguntar: o que é que você quer? Senhor, eu quero sabedoria. Porque você pediu sabedoria, eu vou te dar glória, honra e riquezas. Aí a Bíblia diz que ele ofereceu 120 mil animais e outros sacrifícios. Tinha 120 sacerdotes, né? O irmão estava tocando aqui um trombone, mas eram trombetas. 120, irmão, tocando ao mesmo tempo, num lugar maior do que esse aqui. Eles não conseguiram ficar em pé porque Deus encheu com a glória. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos sendo edificados. A igreja vai ser edificada nesses últimos dias. Mas nós vamos ter níveis de adoração, da glória de Deus, da presença de Deus, como nunca foi visto antes. Por que Deus está colocando esses fundamentos? Para tirar de um nível de mediocridade, onde a gente vai para um nível mais profundo, de glória, de experiências, de presença, de manifestação. Eu sei que a gente tem uma ordem dos cultos, né? Pessoas estão cuidando de crianças, mas irmãos, eu me lembro em 2006, era um acampamento, tudo bem, mas o acampamento começou um culto, ou foi 18 horas ou 19 horas, foi até 3 da manhã, com 400 jovens, e não era no olé não, era debaixo de uma presença e de uma glória, num culto de 9 horas, ininterruptos. Vão chegar aí alguns dias, que a glória de Deus vai ser tão forte, que o pastor nem vai saber como terminar o culto. Nem a gente vai perceber o tempo, porque quando a gente fica em espírito, é possível a gente até perder a noção da consciência do tempo. A eternidade vai nos apossar de uma maneira tal, que a gente vai perder a noção do tempo. Guarde bem o que eu estou te falando. Os seus sentidos espirituais vão ficar tão aguçados, que vai acontecer como Apocalipse 1:10. João na ilha de Patmos diz: me achei em espírito. Irmãos, ele estava mais para lá do que para cá. Eu declaro que nós vamos ter uns dias aí gloriosos. Você vai experimentar uns mergulhos. E alguns que não gostam de entrar, você vai ser arrastado para o rio do Espírito Santo, e os seus olhos vão se abrir, você vai dizer: como eu perdi tempo. A unção vai te pegar. O poder do Espírito vai vir sobre você. A mão do Senhor vai vir sobre pessoas nesses últimos dias. De repente você já não vai mais estar aqui. Pessoas vão perder os sentidos espirituais. De vez em quando eu digo: pastor, mande preparar umas macas. Para que maca? Porque vai ter culto que pessoas vão cair em espírito. E não vai ser negocinho de 15, 20 minutos não. Só vai acordar no outro dia, 24 horas depois, 30 horas depois. Mas não é assombroso isso não. A gente está precisando de uns sinais assombrosos. Vai acontecer. Olhe para alguém perto de você e diga assim: vai acontecer.
Eu estou falando do templo, né? De nós como igreja experimentarmos uma glória, um enchimento, ou a casa ser cheia da glória coletiva. Mas não se assuste algumas pessoas ao nosso lado ficarem cheias da glória e apagar e desmaiar umas horas. Eu me lembro que eu vivi aqui, não vou citar quem foi, mas talvez algumas pessoas estavam aqui no dia que aconteceu, orando, batismo no Espírito Santo, algumas pessoas, uma senhora distinta daqui da cidade. Eu disse, posso orar por a senhora? Ela disse, aqui em Arco Verde. Ela disse, não, eu não acredito no Espírito Santo. Irmãos, eu parei, aí eu pensei em Deus, o que é que eu faço? Aí veio aquela resposta dentro de mim, eu disse, a senhora não precisa crer não, eu creio pela senhora. Ela, mas eu não acredito no Espírito Santo, eu não acredito no batismo, eu não acredito em falar em línguas, e falando comigo assim, tá. Aí eu disse, mas eu estou crendo pela senhora, eu só levantei a mão. Mas eu não acredito, aqui. Daqui a pouco ela estava em pé, começou a muquecar e ficou no chão bem molinha. Irmãos, um ambiente onde a unção está em manifestação, coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Olhe para alguém perto de você, onde a presença e a glória de Deus estão em manifestação. Se prepare que coisas vão acontecer. São sinais, são demonstrações, são operações do Espírito. Agora o que temos que apreciar? Ele, sua presença, sua glória, sua palavra. A Bíblia diz que devemos desejar os dons espirituais. Deseja mesmo. Cadê o tecladista? Cadê o trombone? Venha-se embora, homem, solta essa câmera. Eu olhei e disse, será que é irmão gêmeo do que estava tocando? É ele mesmo. O pessoal do instrumental vem. O baterista me dá um desconto de 50%, porque esse é outro ambiente agora. Todo mundo falando em línguas, todo mundo bendizendo o Senhor. Oh, Pai, apreciamos Tua presença. Apreciamos o Teu amor. Apreciamos as coisas do alto. Nos rendemos ao que Paulo falou em Colossenses. Vós que ressuscitastes em Cristo Jesus, buscai as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nelas. Estamos aqui pensando nelas. Mesmo estando na terra, em espírito podemos tocar o Teu trono, podemos ouvir Tua voz, como Isaías viu Tua glória e ela encheu o templo. O Seu templo somos nós, desejamos mais da Tua glória, Senhor. Tens derramado o Teu Espírito nesses últimos dias, porque te levaste trimininderelei. Eu declaro uma oração inspirada saindo dos seus lábios agora. Eu desejo os dons do Espírito Santo nessa congregação, Pai. Mambramanasa lavaremi kindrimi colirindrestiquia.
trevas são dissipadas. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram. A exposição da tua palavra traz luz e entendimento. Queremos andar na revelação da verdade. Se você já é batizado no Espírito Santo, comece a falar outras línguas. Toca, Pai. Toca essa congregação com algo novo. Ativações estão acontecendo dentro do coração de pessoas. Oh, distribuições do Espírito Santo estão acontecendo. Curas, sinais, provisões. Anjos ministradores subindo e descendo. Aos herdeiros da salvação. Membro-vos que decanaste do Espírito Santo. Eu vejo Isaías 61, vestes do louvor ao invés de espírito angustiado. Ele está trocando tuas vestimentas. Porque te faz, te quito lhe libreme neste dia. Eu quero o pessoal da primeira fila, as esposas do pastor, Camila, os pastores. Eu vejo a gente se espalhando e tocando algumas pessoas. Camila, vem cá. Há algo sendo liberado do Espírito de Deus. Podem orar conforme Deus te guiar. Ora por essa mulher de verde. Há algo acontecendo nela. O socorro de Deus. Levante-se. Seja curada. O amor de Deus está te envolvendo. Abraça ela. Rumba, ganaste guias. Apreciamos tua presença, Senhor.
apreciamos tua glória. Ora por ele aqui. Jugos estão sendo quebrados, cadeias e prisões despedaçadas. Para a liberdade, Cristo te libertou. Ora por ele. Esquete livrestes. Algumas pessoas vão perceber o óleo do Espírito sendo derramado na sua cabeça. Não se assuste. Ele unge tua cabeça com óleo fresco, um óleo novo, um novo Espírito. Essa unção te dá força. Essa unção te dá graça. De pé. Ergue-te, baste aqui. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Existem tempos e estações. E uma nova estação está para se abrir. Busca a minha face. Busca meus caminhos. Busca as coisas do alto. Porque eu anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E eu guiarei os teus passos de uma forma tão exata, diz o Senhor. Vou fazer a luz brilhar nos teus caminhos. Porque há uma plenitude que eu tenho para você. Onde tudo ficará tão estabelecido. Que dirão, só pode ter sido o Senhor. Mendaravaste que livres de Quírias. O que você está fazendo sentado? Levanta. Ora por ele. Ora por ele. Mendareste Quírias. Você já está profetizando com esse instrumento. O espírito de profecia está sobre você. Porque um ambiente de consolação profético e de milagres está sendo derramado sobre este povo. Toca pelo Espírito. Porque devaste que trepreces. Pessoas que há muito tempo não adoravam, nem tinham contato de espírito para espírito com Deus, está sendo restaurado em você hoje.
Eu te chamei à adoração, diz o Senhor. Ele está te tocando. Fica de pé. Levanta tuas mãos. Vamos seguir o que a Bíblia diz, levantando mãos santas. Agora, comece a dizer coisas para Ele. Te adoramos, te bendizemos. Levantamos nossas mãos a Ti, Senhor. Tu és digno. A Tua glória enche a terra. Declaramos os dias de Tua glória sobre Arco Verde, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Não se assuste se alguém ficar embriagado ao seu lado. Não é de vinho, é do Espírito Santo. Há uma provisão do Espírito de Cristo. Enquanto você adora Ele, como a Escritura diz que Deus mudou a sorte de Jó, eu estou mudando tua sorte, diz o Senhor. O livro de Samuel, no capítulo 2, Deus diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Aonde há adoração para Ele, Ele se derrama, Ele se manifesta, Ele honra, Ele toca, Ele estende a mão e abençoa. Por isso que quando Obed-Edom recebeu a arca de Deus e honrou, diz que Deus abençoou aquele lugar. Só mais uma vez, levantando mãos santas, todo mundo. Se você fala em línguas, comece a falar. Se você canta em línguas, comece a cantar. Pessoal que canta pode ir para os microfones. Todo mundo cantando em línguas. Brahmana sandala manaya lanai ha ha.
Ministérios que estavam paralisados estão sendo ressuscitados hoje. Propósitos que estavam adormecidos. A luz está brilhando sobre você agora. O desejo de um filho, ele está chegando. Eu vejo uma criança, um bebê, um feto crescendo. Milagres estão em operação agora. Doenças e enfermidades estão sendo removidos. Há muitos dons em operação agora. É Deus quem está te amando e te atraindo para Ele. Há uma unção fresca. Sensibilidade espiritual está sendo restaurada. Santo é o Cordeiro de Deus. Vamos cantar juntos isso. Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Poderoso
Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai um hino de louvor. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Erkalamasa lamaye, maramasa larabaye, medaramamasa lalabaye. Maramanandre que devai. Eis que o Senhor faz coisas novas. Ele está nos despertando para os dias que virão.
Aqueles que estiverem conectados com os céus serão guiados e iluminados e assistidos, porque eu vou revelar a minha presença e a minha glória sobre os que buscam e invocam o meu nome. Estão chegando os dias que será notório e se verá a diferença entre o que me serve e o que não me serve, o que me conhece e o que não me conhece, o que me ama e o que não me ama. Estes são os dias como os de Elias, em que aqueles que estão divididos na adoração serão confrontados. Elias disse: se Baal é Deus, adore. Mas se o Senhor é Deus, o adorem. Levantarei minha igreja para níveis de influência que hão de confrontar aquilo que está por detrás das aparências. E a verdade esmagará o engano. E muitos serão atraídos ao meu caminho e se tornarão meus adoradores. Mas eu estou colocando a minha igreja em ordem, para que ela se levante para cumprir o meu propósito, ser a minha casa e o lugar da adoração. A Bíblia diz que chegou um tempo que Moisés estava cansado e recebeu uma instrução de Deus. Chama 70, porque do Espírito que está sobre você eu vou derramar sobre eles. Jesus é o mediador da nova aliança. E Ele está dizendo: eu estou levantando líderes pelo meu Espírito, que hão de restaurar a adoração nesses últimos dias, para os seus propósitos originais. Onde eu vou derramar minha presença e minha glória. E será inconfundível. E me reconhecerão, diz o Senhor. Só mais um pouco, nesse ambiente de reverência, levanta tuas mãos, só mais um pouco. Ainda estamos aprendendo. Mas há pessoas sendo tocadas. É como se você saísse de dentro da água e respirasse da atmosfera celestial. Respira desse ambiente do trono, da glória, da eternidade. Da presença, da voz de Deus. Em que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele diz: você não percebe que eu estou te santificando para mim?
que você é minha propriedade exclusiva e que eu tenho ciúme de você. Tu és meu, tu és minha. Me reconhece em teus caminhos, porque eu vou endireitar tuas veredas. Você pode ir sentando calmamente, mas continua nesse ambiente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Queria que você, igreja, ainda mantivesse sua cabeça curvada e comece a orar e continuasse a orar em outras línguas, bem baixinho. Eu quero falar com você. Queria pedir que ninguém se movesse agora, levantasse para nada. Para nada. Eu queria saber se tem alguém que veio hoje como convidado e você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e consequentemente o seu Salvador. A unção está propícia nesse lugar. Ele tem um maior desejo de ter intimidade e comunhão com você do que você imagina. E muito pelo contrário do que você possa estar pensando, não estou pronto, eu tenho muitas coisas para ajustar. Ele está querendo só ajustar juntamente contigo, mas ele precisa de um espaço na sua vida, uma peça em um quebra-cabeça que falta aquela peça. Pronto, é ele na tua vida. Se tiver alguém no nosso meio, dá um sinal com de tuas mãos. Você que quer dizer um sim para Jesus, quer fazer dele o Senhor da sua vida, quer tê-lo como seu Salvador. Você que não tem ainda essa aliança maravilhosa com ele, se essa palavra falou o teu coração, esse ambiente está muito propício. Hoje é a sua noite. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer fazer essa decisão que vai mudar a tua vida? Nesse sábado tão precioso. Só precisa de um sinal com de tuas mãos. Pastor, mas eu não quero mudar de religião. Não, eu quero que você mude de vida. Cadê a primeira pessoa nessa noite que nunca fez isso, nunca disse um sim, que você que reconhece que ele morreu e ressuscitou por você? Tem alguém? Se você não tem coragem, fala com alguém que está do teu lado, mas não sai daqui sem essa convicção, sem esse sim. Tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor e deseja voltar, deseja
voltar aos caminhos dele, que você sabe que é o melhor. Você já provou disso, sabe muito bem do que eu estou falando. Tem você? Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Eu vou pedir que os conselheiros, por favor. Aleluia. Tem mais alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor? Coisa tão preciosa isso. A unção, ela faz isso. Ela convence o homem. Sabe esse dedilhar do violão aí tá inspirando você. Eu posso orar por vocês? Vem cá, por favor. Aleluia. Aleluia. Mas eu percebo que tem alguém que quer dizer um sim para ele hoje. Você estava tímido ou tímida, não sei. Cadê você? Cadê você? A timidez tem atrapalhado muitas pessoas. Mas eu declaro em nome de Jesus que não vai atrapalhar você hoje. Vem cá. Você que quer fazer uma aliança com o Senhor, vem cá. Não sai daqui sem isso não. Deixa ele marcar. Marca aí dia 6 como um grande dia na tua vida. O grande dia do seu sim, que mudou a sua vida. Estão só amando eles. É assim mesmo. Cadê você? A Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Pede ajuda quem está do teu lado. Cutuca, diz, me ajuda, eu quero. Cadê você? Aleluia, aleluia, vem cá, vem cá. Ei. Aleluia. Tem mais. Cadê você? Vem cá. Faz feito ela, não levanta nem tua mão, levanta logo e vem logo para cá. Deus está amando essas pessoas que quer amar você em um relacionamento de pai para filho. Talvez você tivesse pensado, não, Aline não, Aline é nós, já é do Senhor. Talvez você tenha pensado, né? Eu já sou filho de Deus, ó. A Bíblia diz que aquele que faz dele Senhor se torna filho de Deus. Cadê você? Seja bem-vinda. Bom, cara, deixa eu te dar um abraço. Glória. Aleluia. Você confessando Jesus, voltando também. Eita glória. Isso. Aleluia. Você está feliz, igreja? Lembra do filho pródigo? Eles voltaram para casa.
festa nos céus. Bota a aliança no nome, bota o anel no dedo dele, calça as sandálias. A posição que nunca deveriam ter saído, mas graças a Deus vocês estão aqui hoje. Pai, eu te dou graças, Senhor, por essas 3 vidas. Pai, que coisa tão linda que o Senhor está fazendo. Ah, Pai, a minha oração é para que tudo aquilo que os atraiu para distante de Ti perca totalmente sua força. Eu oro por força, como nunca provaram antes. Sim, Senhor, sim, sim. A Tua graça sobre eles. Eu declaro o amor, declaro a fome e sede de Ti, se avolumando em um amor intenso por Ti, Senhor. Nós os cercamos com fé e com amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.